A paz do Senhor a todos nós. Boa tarde, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Oi. Oi. É com imensa alegria que estamos mais uma vez aqui na presença de Deus, né? E vamos estar fazendo a leitura da palavra e depois estaremos orando a Deus, né? Por este momento. Estimamos mais esse momento aqui em casa, no nosso lar, junto com a nossa família, certo? E os aniversariantes de hoje é da Maria Eduarda, da nossa irmã Marina e do José Andrade. E também do meu amigo, do jovem Cleitinho. Deus abençoe. Hoje a palavra de Deus fica localizada em Gênesis, se eu não me engano é capítulo 37. Isso. Minha esposa está muito bonita. Ultimamente ela anda muito linda, minha esposa. Dizem que quando a mulher ela fica bonita, ela fica grávida, né? Não, agora vai filha. Amém? Então quer iniciar? Eu começo? Então vamos lá. Os sonhos de José. É a epígrafe do texto de Gênesis, capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo do campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim meus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos, perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. E eu os ouvi dizer: vamos, Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe, e antes que chegasse,
planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelita que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregando de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja-se a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá filha de um cananeu chamado Sua, e ele tomou por mulher e possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou de Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Gezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a irmã, a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência do teu irmão. Saiba, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este com seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolando Judá, subiu os tosquiadores de suas ovelhas em Timná, ele e o seu amigo Irã, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobre a Timná para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e cobriu-se com o véu. Se disfarçou e se assentou à esquina de Anaim, no caminho de Timná, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve por meretriz, pois ela estava coberta o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te.
porque não saiba que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu: enviar-te-ei-me um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me o penhor até que o mandes? Respondeu ele: que o penhor te darei. Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, o teu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Respondeu: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado Judá, disse: não a encontrei, e também os homens do lugar me disseram que não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela guarde para si, para que não nos tornaremos em opróbrio. Mande-lhe com efeitos o cabrito, todavia não aceitaste. Passado 4 meses, foi dito Judá: Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E, tirando-a, mandou ela dizer ao sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, esse cordão e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Portanto, não dei a selar meu filho. E nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio, encarnando, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, cuja mão estava o fio encarnado. E lhe chamaram Zera. Amém? Amém. Essa história de José é muito bonita, né? Conforme eu tinha comentado ontem. A Brenda, ela é muito sábia. E eu sou muito tagarela. E eu falo muito das coisas que acontecem comigo, os meus objetivos, meus sonhos, vontades, desejos. Mas é coisa do homem, né? E a gente vai aprendendo. Sim. Mas aqui na palavra de Deus diz que José contou os seus sonhos para seus irmãos, sangue do seu sangue. E olha só a tribulação que ele teve, né? Lógico que não começou daquele momento ali, né? Às vezes um pai, uma mãe tratam um filho mais próximo, mais chegado. Isso é um perigo, isso daí. Porque você está colocando a ira. A Bíblia diz: não provoquem a ira dos seus filhos, né? Assim como o pai é mandamento, né? O primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados aqui na terra. Também tem uma passagem sobre o cuidado que o pai tem que ter e a mãe tem que ter com os filhos, né? Então pode ver ali que os irmãos deles já eram irados, porque a palavra de Deus diz que ficaram ainda mais irados. Então esse negócio de tratamento diferente dentro de casa com um filho, né, é bem perigoso, né? Então assim, ó, se você tem um sonho, se tem um objetivo, conte para Deus. Se você tem um projeto de vida, se você pretende fazer qualquer coisa, conta para Deus. Fala com Ele, conversa com Ele e pede para Ele confirmação, porque às vezes é nosso desejo ter um projeto, ter um sonho, né? Não é um pecado isso aí. Só que confirma com Deus, pede para Deus, porque tem que ver o que Deus quer para a tua vida. Por que você quer aquela coisa, né? Então, eu vejo nessa passagem aqui que José, ele não foi sábio. Ele deveria ter contado para quem? Para Deus. Deus, será que eu vou ser governador um dia? Ele não deveria de contar nem para os pais e nem para os irmãos. Amém? Amém. Então vamos estar orando?
pelos 4 aniversariantes do dia, certo? E logo mais teremos o culto do Círculo de Oração Masculino, o nosso primeiro pré-congresso do Círculo de Oração Masculino na Congregação Jerusalém. Então, é bacana fazer parte desse momento, porque os jovens já estão no 20º agora, né? Os jovens já estão no 20º já. Então alguém iniciou o primeiro pré-congresso dos jovens e agora nós estamos iniciando o primeiro pré-congresso do Círculo de Oração. Amém? Vamos estar orando para Deus abençoar este momento. Ontem foi maravilhoso, a palavra de Deus falou fortemente aos nossos corações e tenho por certo que hoje não será diferente. Pai querido Senhor Jesus, obrigado, Pai querido Senhor, por este momento, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, estamos aqui na Tua presença, soberano Deus. Oh Criador, faça, Senhor Jesus, este momento sempre especial, Pai querido Senhor Jesus, harmonioso, Pai querido Senhor. Não só esse momento, Senhor Jesus, mas todo o nosso dia, Senhor, como assim foi. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Obrigado pelo almoço lá na casa da minha filha, Senhor Jesus, vendo meu neto, Senhor Jesus, meu genro, Senhor Jesus. Abençoa eles, Pai querido Senhor Jesus. Abençoa a nossa casa, nosso lar, as nossas filhas, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa família lá no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, em Minas Gerais, Pai amado Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, cuida agora dos aniversariantes, Pai querido Senhor, guarda eles, Pai amado, mais um ano de vida, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, cuida, Senhor Jesus, da nossa irmã Marina, Senhor Jesus, essa bênção que o Senhor colocou nas nossas vidas, Pai querido Senhor. Abençoa seu marido, o Samuel, o seu filho, Pai querido Senhor Jesus. Pai querido Senhor Jesus, abençoa eles, Pai querido, grandemente, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Deus maravilhoso, Senhor Jesus, as pessoas da nossa igreja, Senhor Jesus. Guarda, Pai querido Senhor, aquelas que estão passando dificuldade, Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, Pai querido Senhor Jesus. Pai amado Senhor Jesus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, filha? Amém. Aleluia! Ah, esqueci de uma coisa. Pega a Alicia lá, bota aqui no ladinho. Pega lá a mãozinha lá. Isso, mãozinha, pega. Ó. Ei! Olha o tamanhozão. A gente vai, sempre que eu lembrar e a Brenda lembrar, nós vamos fazer esse momento assim, porque daí no início do vídeo ou no final, aí vai aparecendo ela crescendo, tá bom? Então tá bom. Deus abençoe. Mais algum comentário? Não. Deus abençoe a todos nós, uma excelente noite e uma boa semana que se inicia amanhã. Amém.